A paz do Senhor Jesus, galera, tudo bem? Natália Ambrósio, aqui diretamente da minha residência, para o conforto do seu lar. Quero dizer que a gente ainda continua com saudade e a gente está contando os dias aí para que tudo isso passe e nós estejamos juntos novamente. Bom, vamos orar? Pai amado, Pai querido, obrigada pela oportunidade de estar em Tua presença mais uma vez e de falar contigo. Que o Senhor nos ajude a entender mais sobre essas lições, sobre a mensagem que o Senhor quer trazer através dessas aulas e que venha fluir, Senhor, e abrir o entendimento de cada um, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com Teu Espírito, com a Tua luz da verdade que está em Tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Queridos, estou morrendo de saudade de vocês. E como eu havia dito, não vejo a hora de nós estarmos juntos novamente. Lição 6, tá o pai, tá o filho? A lição 6 é uma lição muito bacana, eu gostaria de dividir com vocês. Como o combinado, eu tenho mandado aí o link do Drive, pode acessar que você vai encontrar a imagem da lição, né? E também o fixando a lição. Queria muito que você pudesse fazer, né? Tem também uma curiosidade para você dar uma olhadinha lá, que é muito importante. Bom, a mensagem que essa lição traz para nós no dia de hoje é que instrui o menino no caminho em que se deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Saber que seguir os maus exemplos é uma escolha e não a única opção. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acha? Quem tem um pai e uma mãe que não são bons, que não são pessoas idôneas, não é um pai e uma mãe legal, são pessoas ruins, vamos dizer assim. Vai ser uma pessoa ruim também? Ou se a pessoa tem um pai e uma mãe muito bacana, homem e mulher de Deus, essa pessoa será uma pessoa boa? Será uma pessoa idônea também? Será uma pessoa de Deus? A reflexão que eu vou trazer para vocês hoje gira em torno disso. Será que verdadeiramente filho de peixe é? Bom, o que eu queria dividir com vocês, essa lição ela vai falar sobre o rei Manassés e sobre o rei Amon. Bom, o rei Manassés ele foi o 14º rei de Judá e ele foi filho do rei Ezequias. O rei Ezequias é um rei muito famoso porque ele edificou, né, as coisas do Senhor. Ele foi um ótimo rei em toda a sua trajetória de reinado. Então ele teve um super mau exemplo do pai, né, como rei, mas ele fez totalmente diferente do que o pai dele havia passado, né? A mensagem que o pai havia trazido para ele era uma mensagem de realmente destruição, de cultuar deuses pagãos, enfim. Ele não, ele fez diferente, né? O rei Ezequias. Mas Manassés, mesmo tendo um bom exemplo do pai, ele não seguiu o que o pai deixou, o legado que o pai deixou, ele não seguiu. O que ele fez? Com 12 anos de idade, ele teve que assumir o trono porque o rei Ezequias havia falecido, certo? E ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Foi um dos piores reinados de Judá, foi o do rei Manassés. Ele foi um dos que, em sacrifício, queimou o próprio filho. Então, assim, você pensa, que pessoa terrível, né? A pessoa pegou e matou o próprio filho? Exatamente. Ele fez tudo que não era para fazer, ele profanou, né, os templos do Senhor, onde eram templos de adoração, onde o Senhor havia instituído coisas para que fossem adoradas ao nome dele. O rei Manassés foi lá e construiu o altar para deuses pagãos, que é o deus Baal. E ele reinou aproximadamente 55 anos. Foram 55 anos de reinado e praticamente aí destruição de Judá. Porém, gente, eu queria relatar algumas coisas aqui para vocês. Esse mau posicionamento do rei Manassés fez com que o povo inteiro pecasse contra o Senhor. E a ira do Senhor se acendesse contra o povo e contra o rei. Porém, o Senhor havia avisado a Manassés e avisado ao povo que
tudo que eles estavam fazendo não era de acordo com a palavra de Deus, não era de acordo com aquilo que o Senhor tinha deixado, que eles estavam quebrando a aliança que o Senhor tinha com esse povo, né? Tudo aquilo que o Senhor houvera prometido e feito, eles estavam jogando fora. Então Deus, ele avisa, né, a Manassés e ao povo. Porém, o povo não deu ouvidos, e sendo assim, o Senhor permite que os oficiais da Síria invadissem, a Judá e destruíssem tudo. E depois que os assírios sitiaram Judá e levaram o rei cativo, preso, eles colocaram uma argola no nariz, né, do rei Manassés, e eles algemaram o rei Manassés com algemas de bronze, no qual ele passou por todos o reinado dele, por todas as pessoas desta maneira. E ele foi muito judiado, né, por esse povo, que era um povo sanguinário também, um povo difícil, um povo muito ruim. E sendo assim, Manassés, no momento de tribulação dele, olha que coisa, um cara que ofereceu o próprio filho em sacrifício, um cara que profanou, que destruiu, levou uma nação inteira a pecar contra o Senhor, um cara que teve um momento de pedir perdão a Deus, de se arrepender. Veja bem, ele se arrependeu verdadeiramente, orou ao Senhor e pediu a misericórdia de Deus e falou com Deus naquele momento de tribulação da vida dele, e Deus perdoou Manassés. E sendo assim, Deus perdoou ele, e Deus fez aí, restaurou, né, todo o reinado dele. Quando isso aconteceu, o rei Manassés volta para Judá e ele tira todos os falsos deuses, né, do meio do povo. Ele destrói todos os altares que ele houvera instituído, né, dentro dos templos. Tudo que ele tinha profanado, ele vai lá e tira tudo, arranca tudo e decreta que o povo teria que adorar a Deus e que o povo teria que sacrificar somente ao Senhor. Mas veja bem, a nossa lição, ela traz aqui algo muito importante que eu acho que vale a pena ressaltar com você. Embora o rei tenha se arrependido, ele se arrependeu de coração mesmo, o povo já estava contaminado com o culto aos falsos deuses. Então você vê, ele teve a atitude dele, ele se arrependeu, Deus perdoou. Mas ficou a consequência do pecado dele. Você imagina uma nação inteira, um povo inteiro do reinado dele, que estava acostumado a fazer coisas erradas, coisas que... 55 anos de reinado, gente, levando o povo a fazer coisas erradas. Então, realmente ele deixou enraizar tudo que não era legal no meio do povo. Manassés, depois que ele se reconciliou com o Senhor, ele morre, né? E aí o filho dele toma o lugar dele. Apesar do filho dele ter visto o pai dele no antes e depois com o Senhor, Amon, ao invés dele pegar o legado que o pai deixou, assim como o rei Ezequias havia deixado para Manassés, né? A pegar o exemplo do avô, no caso, ele não fez isso. Ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele também foi lá e fez tudo o que não era para fazer, prestou culto a ídolos, a falsos deuses, não andou nos caminhos do Senhor, foi super desobediente. Aí o que acontece? Ele estava caminhando para o mal. Os oficiais dele, os próprios, o pessoal que trabalhava com ele lá no reinado dele, no castelo, enfim, conspiraram contra ele e o assassinaram. O povo, vendo que o rei tinha sido assassinado, foi lá e matou também os oficiais, os que haviam conspirado contra Amon. Mas assim, a Bíblia fala que Amon, ele reinou somente 2 anos. Quando ele assumiu, ele foi o 15º rei de Judá, né? Quando ele assumiu o reinado, ele tinha 22 anos de idade, então ele morreu com 24 anos, super novo.
Isso foi porque ele realmente não andou da maneira que o Senhor, que agradasse ao Senhor, que ele tivesse ali a cobertura do Senhor. Como é importante isso, né? Tal pai, tal filho. Será que se você tem um mau exemplo dentro de casa, você não quer dizer que você vai crescer e vai fazer as mesmas coisas? Quer dizer que você tem que olhar para Jesus. Se você não tem um bom exemplo na sua família ou dentro da sua casa, você tem que olhar para o Senhor Jesus, porque ele é o melhor exemplo de todos, né? E dentro da história, também não quer dizer, referente ao assunto da revista, não quer dizer que se você tem bons pais, se você não buscar força, entendimento, obedecer e crescer dentro disso, não quer dizer que você vai ser uma pessoa boa também, assim como seu pai e sua mãe são. Entenda comigo, nós precisamos olhar para a cruz, olhar para Jesus, ser imitadores de Cristo, porque assim nós sabemos que nós estaremos agradando a Deus, né? Nós estaremos recebendo aquilo que o Senhor houvera prometido para nós. Se nós formos obedientes, nós somos abençoados. Agora, se você for uma pessoa rebelde, se você for uma pessoa que não quer caminhar dentro daquilo que seus pais te ensinam muito bem dentro de casa, dentro daquilo que você aprende da parte do Senhor, você vai sofrer a consequência daquilo. A rebeldia traz consequências. Essa foi a consequência que o rei Amon sofreu. O rei Amon, ele reinou somente 2 anos. O pai dele, Manassés, apesar de ser um homem muito ruim, ter feito coisas terríveis, ele reinou 55 anos e se arrependeu, né? E Deus o perdoou. Mas ele sofreu também a consequência daquilo que ele havia plantado. Entenda bem, a gente só dá aquilo que a gente tem. Você só colhe aquilo que você plantar. Então preste bem atenção nas coisas que você faz hoje. Preste bem atenção naquilo que você cultiva dentro de você. Porque uma hora você vai colher todas essas coisas. Uma hora vai chegar a época da colheita. E você vai ter que colher. A semente você pode escolher. Mas a colheita não tem como escolher. Você vai colher aquilo que você realmente plantar. Então, eu queria só ler a conclusão para você, que é super importante. Nem sempre a família da qual pertencemos supre todas as nossas necessidades e expectativas, pois a nossa humanidade é falha. O único capaz de nos suprir com excelência é o Pai Celestial, que nos conhece por completo, desde o ventre das nossas mães. Salmo 139. Que Jesus seja o seu melhor modelo em todos os momentos da vida. Se você não tiver um modelo de um pai, de uma mãe idôneo dentro da sua casa, saiba que você tem Jesus. E mesmo que você tenha um pai e uma mãe super top, você tem que olhar para Jesus porque ele é perfeito, né? Eu espero que essa lição tenha trago algo que agregue na tua vida. Eu quero muito que você possa assistir, possa participar, responder, dá uma olhadinha lá no link, entra no Drive, dá uma olhada na lição, nas perguntas. É muito importante que você participe, em nome de Jesus, tá bom? Que você tenha uma ótima semana, que tudo isso passe logo, que você continue estudando, participando das suas aulas, fazendo aquilo que agrada a Deus e principalmente aos seus pais dentro de casa. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!